Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom, Pri? Tudo e você? Bem também. Mais uma Então tá vez bom. juntos. Voltando. Bom, então, alguns já me conhecem, eu sou o Xavier, né? Há um tempo eu estou fazendo esse trabalho, né, nesse canal, onde a gente vai orientar algumas pessoas sobre diversos assuntos, né? Sobre currículos, sobre entrevistas, sobre até o coronavírus, no caso, e muito mais vai vir por aí. E aí, hoje, o nosso foco vai ser falar sobre currículo, que é uma das dúvidas maiores, né? E aí, eu estou hoje aqui com a especialista no assunto, que é a Priscila Alves. Fala, Pri, um pouquinho da sua experiência aí com currículos. Tudo bem, gente? Então, eu sou a Priscila Alves, mas pode me chamar de Priya. Eu tenho aí uns 10 anos já na área de recrutamento e seleção. E eu estou aqui para poder ajudar vocês a, de fato, aprender como elaborar um currículo objetivo e que seja atrativo para o recrutador. Né? Eu sei que hoje muitas pessoas recorrem, quando for fazer um currículo, sei lá, vão numa lan house ou vão numa papelaria, e aí tem vários modelos de currículo, e nem sempre aquele modelo nem sempre não, né? Não é o ideal, né? E aí, enfim, a pessoa fica meio que na dúvida. Então, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas possíveis que vocês tenham, tá bom? E é isso. Bora lá. De acordo com o que a gente tinha prometido, a gente ia sortear uma pessoa para participar hoje da live. E, infelizmente, devido a problemas técnicos, não conseguimos. Mas aí, o currículo que vai ser feito ao vivo, então, é o meu, tá? Então, Isso. vamos começar do zero, vamos fazer ele do início ao fim para vocês entenderem aí quais são as dúvidas mais frequentes, quais são as coisas que vocês têm que se preocupar em colocar e não colocar, tá? E aí tudo isso aí com a dica da Priscila, que é especialista nisso, vê currículos todos os dias, avalia esse perfil. Então, é muito importante que vocês, né, prestem bastante atenção, anotem, assistam, passem para outras pessoas, né? E aí a gente vai depois sortear aí duas pessoas que vão receber essa consultoria 100% gratuita, né? E aí quem mais quiser fazer essa consultoria conosco, por estar assistindo essa aula, diz lá a palavrinha-chave que a gente vai colocar no final. E aí essa palavrinha-chave vai dar para vocês um desconto nas consultorias que a gente vai prestar aí para vocês, ok? Isso aí. Bom, então vamos lá. Então eu vou pegar aqui um currículo, uma folha em branco. Pri, sobre formato de currículo, você citou aí a questão de as pessoas irem na Lan House. Uhum. Quando elas vão lá, eles oferecem vários modelos, né? E aí Isso. você escolhe um daqueles modelos com layout, às vezes com foto, um layout com bordas. Você acha que isso é importante? Não. O que é importante é o conteúdo do currículo. Né? Salvo algumas exceções, normalmente o currículo não pode vir, por exemplo, com foto, né? Tirando algumas profissões, mas assim, são raras, o currículo normalmente ele não pode vir com foto. E se tem aquele layout que o pessoal às vezes faz até no Canvas, né? Aquela coisa lá bonita e tal, bem elaborada, isso, para mim, ao meu ver, não é o importante ali no currículo. O que importa é o conteúdo. Às vezes ele está todo cheio de frufrus ali, todo cheio de coisa, mas não tem o principal. Né? Ou está faltando informação, ou tem informação demais. Uhum, então aí não adianta, né? Não, então por isso que o modelo é básico. O currículo é bonitinho, mas não tem conteúdo, não adianta, né? Não adianta, exatamente. Bom, eu vou Bora abrir lá? a minha tela, ver se ficou num tamanho bom. Consegue enxergar? Dá para ver. Ver? Então, primeira informação que eu tenho que colocar. Primeiro você vai colocar o seu nome. Nome completo, isso. Letra maiúscula e minúscula. Legal. Logo após o nome, você vai colocar a data de nascimento. Uhum. Então vocês vão descobrir minha data de nascimento agora. Sem segredos. O que mais? Aí, tracinho, vírgula e a sua idade. Então, 30 anos. Okay. Nas costas. Logo abaixo, você vai colocar o bairro
que você mora, tracinho cidade, tracinho SP. Não tem necessidade de você, por exemplo, colocar o endereço, por exemplo, né? Como antes. Isso não é o principal. O bairro e o cidade já está ótimo. Até porque muitas vezes a empresa ela vai avaliar isso, né? Não é exatamente a rua que você mora, o endereço, mas se a cidade, né, ou o bairro, ele é próximo da empresa, né? Exatamente. Aí depois você vai colocar os telefones para contato. Uhum. Coloca o DDD. Vai colocar o DDD, né? Isso. Por favor, gente, quando vocês forem colocar o telefone, coloque o telefone certo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa coloca 5 números de telefone. Aí, quando a gente vai ligar para a pessoa para falar que ela foi aprovada, enfim, para dar retorno ou algo do tipo, nenhum dos telefones funcionam. Ou o telefone que eles colocam é de uma pessoa que mora em outra cidade, que nem é próximo da onde a pessoa mora, né? Então, não faz muito sentido. Coloque o telefone que, de fato, a gente vai conseguir falar com você, né? Então, por exemplo, você mora com a sua mãe, então é você e sua mãe. Ah, é o marido, é você e o marido. Não coloca a tia que mora lá na Zona Leste, porque não tem sentido, ela não vai conseguir falar com você se fosse muito rápido, né? Que a gente possa falar rápido. Uhum. Então, aqui entraria um telefone para contato, no caso? Entraria. Você coloca o seu número, né? E o telefone para contato, enfim, da mãe, do pai, enfim. Uhum. Legal. E aí é como você falou, né? Um número que seja ativo, né? Que ele realmente vai receber a informação. Exatamente. Aí logo abaixo você vai colocar um item extremamente importante no currículo, que é o e-mail. E assim, gente, hoje, em pleno século XXI, todo mundo tem que ter e-mail, tá? Geral. Se você quiser viver no mundo, você tem que ter e-mail. Porque o e-mail serve para poder encaminhar, falando da parte de empresa, para te mandar as informações da entrevista, né? Para te mandar a lista de documentação, tudo para facilitar, né? Porque, por exemplo, a gente vai te passar a lista ou o endereço da empresa por telefone. Às vezes a pessoa não entende, o endereço é difícil de entender. Ou você vai mandar uma lista de documentação. Imagina a gente ter que falar a lista de documentação por telefone. Né? Então, é um meio de comunicação que empresas usam muito. Né? Então, imagina, a gente tem 60, 100 pessoas para dar retorno da entrevista. Né? Então, às vezes, muitas pessoas acabam não recebendo retorno, muitas vezes por conta disso. Né? Às vezes não viu o e-mail. Né? Então, além de ter e-mail, tem que olhar o e-mail. Né? E a nossa empresa, por exemplo, que a gente trabalha, para a pessoa ver o ponto dela ou para imprimir o demonstrativo de pagamento, é tudo por e-mail, tem que ter um e-mail cadastrado lá. Então, é extremamente importante ter um e-mail e que esse e-mail você utilize. Né? Não pode ser um e-mail X que você nem tem acesso. Uma recomendação que eu dou, e eu até mesmo uso, o meu celular ele está cadastrado o e-mail. Então, assim como o WhatsApp, quando chega uma mensagem nova, o e-mail, toda vez que chega uma informação, ele me avisa. Então, tudo que chegar de novo, principalmente se a pessoa está procurando emprego, é importante que o e-mail esteja ativo ali e ela seja avisada, né? Exatamente. O e-mail ativo e o telefone ligado. Isso é outra coisa para falar sobre o telefone, né? Então, quando vocês estão participando de um processo seletivo, você não pode deixar o telefone sem bateria, né? Ou como muitas vezes acontece, a gente liga para a pessoa e a pessoa não atende, mas a gente manda um WhatsApp e ela responde. Né? Eu sei que tá assim, ó, época de pandemia, conta tá atrasando, aí tá lá o pessoal ligando para cobrar dívida, mas você tem que entender que no meio de tudo isso você está participando de processos seletivos. Então, assim, vai ter que atender telefone. Né? Então, às vezes, muitas pessoas já perderam oportunidade de emprego porque a gente não conseguiu contato. E aí não tem como a gente esperar. A gente precisa finalizar a vaga. Aí a pessoa perdeu a oportunidade por causa de um detalhe. Exato.
Logo após o e-mail, a gente tem a informação do LinkedIn. Então, assim, para quem não tem, é uma boa rede. Ela não é uma rede social, né? Tipo Facebook e Instagram. Ela é uma rede de contatos onde você consegue criar uma rede de relacionamentos ou networking, né? As empresas fazem as publicações de vagas lá e tem várias informações bacanas, vários artigos legais do mercado de trabalho e tal, né? Mas o forte do LinkedIn é, de fato, você criar uma rede de relacionamentos mesmo, né? Então, eu recebo vários candidatos me encaminhando currículo, né? Se conectando a mim, né? Então, eu já fiz busca de currículos pelo LinkedIn também. E depois que você finaliza todo esse modelinho de currículo aí, você pode até criar sua conta no LinkedIn em seguida, porque é basicamente as mesmas informações. Verdade. A Manuela está perguntando, Pri, se a gente coloca no LinkedIn, ela está perguntando se eu coloco aqui, igual eu fiz, o meu nome, né? O meu nome de perfil ou o link. O que você acha? Não, você coloca teu nome de perfil, porque o link não tem necessidade. Já que, assim, se a pessoa for lá para ver seu perfil no LinkedIn, ele vai pegar o nome e colocar lá, entendeu? Então, não precisa. Só o nome mesmo, do jeito que está lá. Legal, legal. Tá? Então, essas são as informações principais aí, de dados principais do candidato. Uhum. Tá? Você vê que é tudo bem simples. O próximo passo que a gente vai colocar aí esse é o primeiro, o mais importante, depois vem o que eu falei sobre o telefone e o e-mail, tá? Que é a parte do seu objetivo. É o que você quer de vaga ou área de atuação. Então, normalmente, quando a gente recebe currículo, a gente vê muito escrito no objetivo, em busca de recolocação, né? A gente vê, aí a gente vê também, estou aqui, não, estou à disposição para o que a empresa precisar, estou à disposição para a necessidade da empresa. Só que, assim, a empresa não quer uma pessoa que esteja à disposição para a necessidade dela. Ela quer um analista de recrutamento e seleção, ela quer um operador de empilhadeira, ela quer um cozinheiro, ela quer um analista financeiro, enfim. Ela quer o cargo, né? Então, quem é a pessoa que vai resolver o problema dela? Uhum. Que hoje por exemplo, sei lá, está precisando de uma pessoa que precise cozinhar, então ela quer um cozinheiro. Então, no objetivo, você vai colocar ou a área de atuação, porque é área de atuação. Então, supondo que, vamos falar um exemplo que é da nossa vivência, a pessoa que trabalha com RH. O RH tem vários subfatores no guarda-chuva, né? Então, no RH você tem a área de treinamento, no RH você tem a parte de departamento pessoal, folha de pagamento. Então, se a pessoa é um generalista, ele sabe fazer tudo, né? Tudo de um pouco da área de RH, você pode colocar recursos humanos, né? O objetivo, recursos humanos. Mas se você quer específico, não, então, assim, dentro da área de RH, eu quero uma vaga de analista de treinamento, porque é o que eu tenho mais experiência. Então, você coloca o cargo bem específico, analista de treinamento. Uhum. Eu posso, até a Vanusa está perguntando aí, eu posso colocar mais do que um cargo? Então, nesse caso, se você quiser, por exemplo, eu trabalhei como analista de treinamento, mas eu também atuei como coordenador de treinamento. Então, o seu currículo tem que ser diferente. Né? Então, você não pode colocar vários cargos, como aconteceu com um candidato que veio fazer entrevista. Ele colocou no objetivo, ele quer ser conferente, ser inventariante, ser operador de empilhadeira e ser líder de operações. Né? Tudo no mesmo lugar. Daí eu falei, mas, cara, você veio para a vaga de líder. Você quer ser inventariante? Aí ele, não. E conferente? Também não. Tá, então qual é o seu objetivo hoje profissional? Eu quero ser líder. Eu falei assim, então esse currículo você não pode colocar todos esses cargos. Porque senão, na hora que a gente for, se ele vai divulgar a vaga, a pessoa que está recebendo talvez nem chame ele. Né? Porque não sabe o que ele quer.
né? Então, assim, se você tiver, por exemplo, numa situação dessa, e se você de fato quiser mesmo voltar e ser um conferente, então tem um currículo voltado e estruturado para um cargo de conferente. Né? Tem um currículo para coordenador, né? Que aí você enfatize as experiências de liderança. É isso. O Leonardo perguntou aí se, no caso, ele foi entregar um currículo numa empresa e ele não sabe ainda que cargos ela está disponibilizando. Então, o que ele faria, já que não pode colocar todos os cargos que ele já trabalhou? Mas normalmente a empresa ela pode não colocar na divulgação o nome da empresa por uma questão de sigilo, mas o cargo tem que ter, né? Então assim, a empresa geralmente ela vai disponibilizar o cargo. E se ele estiver entregando um currículo sei lá, na porta de uma empresa? Então ele deixa um currículo com cada cargo? Na verdade, Lê, aí a pessoa precisa primeiro entender o que ela está buscando, sabe? Aí eu vejo assim que é muito uma questão de objetivo mesmo. Por isso que aí nessa parte tem que ser bem específico. Porque assim, se a pessoa ela está atirando para todos os lados, ela já está com um problema. Ela não sabe o que ela quer. Né? Então, assim, eu faço um currículo para conferente, eu faço currículo para operador, eu faço currículo para inventário. Pô, mas o que você quer da sua carreira hoje? E a partir do momento que você sabe o que você quer, você consegue focar. Né? E eu sei que muitos acabam aceitando qualquer vaga, enfim, atirando para todo lado, porque hoje a situação do país não está difícil, né? Mas aí a gente tem que entender também o problema que isso pode causar no futuro. Porque, por exemplo, imagine uma pessoa que já tem uma experiência sólida como líder e aí acaba aceitando uma vaga como, sei lá, conferente, né? Ou como auxiliar operacional até. Aí ele vai falar assim, não, mas eu aceito voltar, eu não tenho problema em iniciar do zero. Mas assim, você já começa com um sentimento ali de frustração, né? Em muitos casos. Às vezes a pessoa não está alinhada com a cultura da empresa, né? Isso também acontece. E aí, a pessoa não se adapta à própria função, porque imagina, você é um líder, você cuidava de uma equipe, aí você está voltando para a parte operacional de novo. Mas ela não se adapta àquilo, né? E aí, a pessoa acaba achando que a empresa que é ruim, que a empresa que não dá oportunidade. Mas isso começou lá atrás, né? Com a questão da própria falta de indecisão do que ela quer para o objetivo profissional dela, entendeu? Então, assim, hoje de verdade, eu vejo que isso aí, essa parte do que você quer ser, onde você quer chegar, qual é o cargo que você quer, é um dos problemas, uma das dificuldades maiores que eu vejo dos profissionais, que eu atendo, assim. É muito, muito interessante falar sobre isso, porque realmente a pessoa precisa se conhecer e conhecer o que deseja, né? É isso aí. E aí, talvez, Pri, a gente pode já começar a pensar, a falar sobre esse tema numa próxima live. O que você acha? Sim, é extremamente importante, né? O autoconhecimento, né? De você saber primeiro quem é você, né? Quais são as suas preferências, por exemplo, de comportamento, né? O que você gosta de fazer, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente expansiva, alegre e tal, criativa, enfim. Trabalhar num ambiente formal para mim é uma coisa ruim, né? Não me sinto bem. Né? E às vezes tem muitos profissionais que de fato estão no lugar errado. E aí, quando você está no lugar errado, você acaba não atingindo o seu potencial máximo, né? Por conta disso. Porque você está fazendo uma coisa, você está num determinado ambiente, você está fazendo uma atividade que não é exatamente. Então, fica assim, a gente falar sobre esse assunto numa próxima live, né? Uma próxima aula. E aí, quem tiver interesse em receber uma consultoria sobre esse tipo de perfil, né? Eu e a Priscila, a gente tem ferramentas, né, Pri? Que exatamente para você encontrar aquilo que você é e aquilo que você deseja e determinar metas para isso. Isso aí. Bom, e aí, como que eu continuo aqui meu currículo? Bom, aí depois que você definiu o objetivo que você quer, então no caso aí analista de treinamento, você vai colocar o seu resumo profissional. Então o resumo
você pode utilizar aí de 4 a 6 linhas para poder falar sobre os seus principais realizações ou resultados atingidos. É como se fosse o resumo, a porta de entrada do seu currículo. Assim, é um geralzão do seu currículo para meio que já passar as informações, as ideias principais para a pessoa que está fazendo a análise do teu currículo, né? Então, está fazendo a captação desse currículo. Então, aí, você vai colocar, por exemplo, um profissional com mais de 10 anos na área, então você já fala, né, o tempo que você tem de experiência, né? E aí, até eu coloquei assim, então, profissional com mais de 10 anos na área de recrutamento e seleção e consultoria técnica e comportamental. Você pode colocar o mercado das empresas que você já trabalhou, né? Então, se é uma multinacional, então você pode colocar multinacional francesa, inglesa, alemã, enfim. Em grandes empresas do mercado de logística, indústria, varejo, né? Algo nesse sentido. E aí você vai colocar os seus principais conhecimentos. Então, sólidos conhecimentos e aí você coloca as informações que você tem de mais conhecimento, de mais experiência. Esse resumo profissional, você pode incluir ele, do mesmo jeito que você está fazendo aí, no LinkedIn ele pede, quando você está fazendo o cadastro, a partir do momento que você termina de fazer o resumo, você pode colocar essa mesma informação lá. Né? Então, assim, o resumo profissional no currículo, ele é opcional, né? Então, assim, você pode colocar, mas você também não precisa, assim, colocar, não é obrigatório, né? É mais para dar um norte para o seu currículo, né? Chamar um pouquinho mais a atenção. Mas, por exemplo, lá no próprio LinkedIn, lá eles também têm um resumo profissional, né? Então, assim, fica mais assim, para plataformas, isso daí é legal. Uhum. O Tiago perguntou aí, Pri, por exemplo, ele está estudando há bastante tempo, até para se desenvolver, então ele não tem em carteira assinada esse resumo profissional sobre a área que ele quer, né? Ele decidiu lá que o objetivo dele é mas ele ainda não tem uma experiência com isso. O que você indica? Então, aí ele nem coloca, né? Ele não coloca essa informação lá. E se a pessoa ela não tenha a experiência profissional, né? Então, no caso assim, eu estou estudando, estou fazendo faculdade, o bacana seria começar por um estágio, por exemplo, né? Então, o estágio é muito legal para quem tá na faculdade, porque aí você já começa a ganhar experiência na sua área de atuação. Pelo menos isso para mim funcionou, gente. Então, assim, até uma coisa que a gente estava falando ontem com o Leandro, tá? Tudo que a gente está passando aqui são experiências que a gente tem, que eu tive, que eu já contei para ele. Então, são as minhas vivências. Isso aqui não quer dizer que seja verdade absoluta. Até porque a gente tem vários outros profissionais no mercado, né, que ensinam também como montar um currículo e tal. E você vai ver que a forma de falar, a metodologia de falar é diferente uma da outra, né? Mas porque também são vivências e experiências que a pessoa teve. Isso daí é a minha vivência, a minha experiência. Né? Então, assim, o que funcionou para mim foi o estágio, e para, por exemplo, jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, seria bacana, por exemplo, começar num curso de capacitação como o CIE, o próprio NUB também disponibiliza, né? Então, o jovem inicia numa empresa a partir dos 14 anos, faz o curso profissionalizante e aí já inicia uma profissão também, né? E dependendo da empresa, ele já até efetiva um jovem, aí ele inicia no mercado de trabalho. É muito legal isso, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem uma experiência em carteira assinada, mas ela tem uma experiência ali, como você falou, ela entrou como aprendiz e foi se desenvolvendo nos dias de curso, mas também na prática, ou até mesmo com a sua história mesmo, né? De fazer como é que você chama? Você teve a experiência como no treinamento? Quando você começou a carreira? O estágio? O estágio. Você Foi entrou estágio, isso. Eu entrei no estágio de treinamento. E aí é onde você foi se desenvolvendo e conhecendo mais o setor que você queria, né?
Exatamente. E aí, assim, até você tocou num ponto que a gente até vai falar na experiência profissional, mas só para ir adiantando, que assim, ao meu ver, na minha visão, tudo é experiência profissional, né? Então, a gente, às vezes a pessoa não quer colocar, por exemplo, trabalhou sem carteira assinada, mas é uma experiência profissional, né? Então, assim, dependendo do cargo que você vai atuar, talvez alguma atividade que ela fez você pode colocar para poder agregar, né? Na busca, por exemplo, por uma vaga de carteira assinada, né? E aí até tem uma dúvida, né? Que algumas pessoas me perguntam, né? Pô, eu trabalho por conta há muito tempo, né? E eu não dei atenção à questão de carteira assinada, né? De trabalhar com carteira assinada. E aí, assim, cara, não é que a pessoa não deu atenção, é uma opção de vida, né? Então, assim, a pessoa que trabalha por conta ou que ela tem um MEI, hoje não é mais regra, né? E às vezes tem pessoas que ela tem 2, 3 empregos diferentes, e isso hoje no mercado de trabalho é super comum, né? Antigamente não, antigamente você crescia, estudava, tinha que fazer faculdade, aí arrumava um bom emprego, aí ficava na empresa o resto da vida e se aposentava lá. Hoje o mercado é totalmente diferente, né? Então a gente tem várias profissões diferentes e tem gente que só trabalha, né, por conta a vida toda. Isso não está errado. Uhum. E se for parar para pensar, a pessoa que decide ser um microempresário ou um MEI, ele, na verdade, o trabalho que ele vai ter, sendo um administrador, sendo um coordenador, sendo um líder, né? Ele fazendo todos, o executor também, né? São experiências que ele vai viver e que isso, se um dia ele decidir ir para um emprego de carteira assinada, ele pode levar como bagagem. Exatamente, exatamente. Eu coloquei aqui, Pri, no resumo profissional que, né, os meus conhecimentos aí e o meu tempo de casa. E aí, como prosseguimos agora? E aí agora a gente vai falar sobre a formação acadêmica. Legal. Então, na formação acadêmica, a gente sempre coloca o último curso que a gente fez, né? Depois, por exemplo, eu fiz a pós-graduação, depois a graduação, depois o ensino médio completo, ou o curso técnico, enfim. Então, é sempre da última para a primeira. E aí eu coloco em que formato aqui? Então, aí você vai colocar a graduação em... Aí você coloca o curso. Curso, certo. Isso. Aí, tracinho, o nome da universidade que você está fazendo, ou do curso técnico que a pessoa está fazendo. E você vai colocar também o ano que a pessoa terminou, se ela terminou, ou previsão de conclusão em. Aí vai colocar o mês e o ano que a pessoa vai terminar. Legal. Certo? Tá, ali é a previsão de conclusão, né? Então você vai colocar do lado do tracinho, você vai escrever previsão de conclusão em. Tá, então no caso aqui. Isso. Aí você escreve. E previsão De conclusão em. Ok. Sim, no caso eu posso colocar também a questão do ensino médio, isso vai também? Aí você coloca o ensino médio completo. Coloca escola também?
Isso. Ok, vou colocar aqui E o ano de conclusão. Fechou. Aí a próxima informação que a gente vai colocar aqui, aí assim é bem legal. É só se realmente você tem. Então, aí seria a parte de idiomas, né? E por que que ela tá aí na frente? É caso a pessoa tenha, por exemplo, se a vaga exige que a pessoa tenha o idioma fluente, inglês, espanhol, enfim, qualquer idioma que a pessoa tenha, você só vai colocar aí se realmente você tem, né? O inglês, por exemplo, avançado ou fluente, ou o espanhol avançado ou fluente, né? Caso você não tenha, não coloque, né? Você pode colocar essa informação de, por exemplo, eu tenho o inglês intermediário ou o inglês básico. Essa informação de inglês intermediário básico, você pode colocar bem no finalzinho, quando a gente finalizar quando estiver finalizando, eu vou mostrar onde coloca, nas informações adicionais. Mas aqui, destacado, se realmente você tem. Porque imagina você coloca que você tem inglês avançado, e na hora que a pessoa vai te falar um hi, how are you, what's your name, e você trava, né? Porque isso acontece, né? Se você está participando de um processo que a vaga exige o inglês, o entrevistador vai começar a falar com você em inglês, do nada. E você tem que estar preparado para isso. O que é o inglês avançado ou fluente? O fluente é aquele inglês, igual a gente aqui está falando no português, que você nem pensa e você fala, né? O avançado é quase isso, né? Algumas informações, enfim, algumas coisas, alguns assuntos que você talvez não conheça ou sinta um pouquinho de dificuldade, mas que você consiga manter uma conversa normal, né? Agora, se você me coloca um inglês intermediário, ou se você coloca um inglês avançado, mas na hora que você for falar, você travar, aí você não tem inglês avançado nem fluente. Né? Então, aí você só coloca se realmente tiver. Muito legal. Então, se a vaga exigir, ou se a pessoa realmente sabe falar o idioma e ela quer destacar isso no currículo dela, coloca aqui em cima. Caso Coloca aí em contrário, cima. coloca lá embaixo. É no finalzinho. Bem escondido, assim, entendeu? E outra coisa, né? Se você fosse candidatar para uma vaga que o inglês seja exigido, tenha segurança de que você realmente sabe falar, né? Não vá se candidatar para uma vaga de inglês, que o inglês é exigido, e você fala assim, eu vou no enrolation, vou no embromation ali, porque você pode se prejudicar. É a mesma coisa do Excel que a gente fala, né? Então, a pessoa, eu tenho Excel avançado. Aí você não consegue hoje fazer. Tá, beleza, você vai fazer o teste, você não consegue fazer, por exemplo, o básico, que é o PROC-V, que eu sei fazer, a tabela dinâmica, criar gráfico, tal, não sei o que. Isso hoje é um básico, né? Pelo menos assim, eu já vi vários cursos falando que hoje isso daí é considerado básico. Inclusive, quando eu fiz o curso no Senai, tava lá o PROC-V, tabela dinâmica, gráfico e tal, tudo já no básico. Não era nem no intermediário, né? Então, é basicamente isso. Se você coloca uma coisa que você não sabe no currículo, isso te prejudica na hora da entrevista, porque você fica com aquela cara de tonto, né? Até pelo que você falou. Se for na questão do idioma, a pessoa pode pedir para toda a conversação ser no idioma determinado, ou se for o Excel, pode ser que haja um teste, né? E aí, se a pessoa não conseguir enrolar, aí É isso aí. o currículo dela, em vez de fazer uma apresentação sobre ela, ele acabou queimando as qualidades que ela possa ter. E queimou a chance de conseguir a vaga. É verdade, é verdade. Se eu colocasse aqui um idioma, eu decidi colocar, no caso, qual é o formato que eu colocaria aqui? Agora viria Não, aí você... É isso? Não, aí você pode colocar desse jeito aí, espanhol avançado, sem o tracinho. Idiomas, espanhol avançado. Ah, legal. Ou espanhol fluente. Ou Verdade. inglês fluente. Entendeu? Não se aplica ao meu caso aqui, mas eu coloquei como para ficar, por exemplo, para o pessoal, tá? Vai que você sabe, carinho.
pero no mucho. Pero no mucho. Eu seria o do tipo que pegaria o idioma e colocaria lá embaixo. Eu gosto Lá embaixo. de idiomas, eu gosto bastante do espanhol e do francês, mas é só por hobby mesmo. Eu ainda não consigo dedicar um tempo para estudar, mas é uma coisa que eu tenho certeza que, inclusive, você indicaria, né, para as pessoas fazerem? Sim, muito. Né? Tanto a parte do idioma inglês como o espanhol é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né? De você saber se não só por uma questão de empresa, tá? Mas para você ter mais acesso, você conseguir se comunicar com outras pessoas. Acho que isso é o principal da língua. É você conseguir se comunicar com outras pessoas, né? Ter acesso a outras coisas, né? Ter mais acesso, mais oportunidades. Até dando um adendo a essa história, eu participei de uma reunião na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade. E na reunião o pessoal usa muitos termos técnicos. E às vezes muitos desses termos eles não foram criados aqui no Brasil. Então todo o linguajar, todo o modo de falar, ou ele é o inglês, ou ele é o francês. E aí, se você, como você até explicou agora, não é só para ter um bom currículo e conseguir a vaga, mas se você não tem um entendimento, numa reunião que era para ser simples, você não consegue entender o que está sendo falado. É isso aí, porque vamos lá no Lincoln fazer um daily brief. Exatamente esse caso. Lincoln, Daily Brief, e várias outras nomenclaturas e algumas siglas, né, como KPI e outras mais, elas vêm de um termo inglês, então é muito interessante que a pessoa tenha esse contato. Inclusive, muitas empresas hoje usam sistemas, e a maioria dos sistemas foram desenvolvidos por algum americano, alguém de outro país, e aí todas as informações que vêm, ela vem em inglês, né? Então, exatamente. Buscar hoje seria como buscar uma graduação. É isso aí. Inclusive, esse próprio site que a gente está usando para fazer a live, ele é todo em inglês, né? E assim, às vezes a pessoa fala, eu não sei inglês, mas, cara, você fala inglês, a gente, por exemplo, na empresa com esses termos, você já está falando inglês, usando esses termos do dia a dia, então eu vou te aplicar um feedback. Isso aí é inglês, né? Então, assim, você já fala inglês, né? O que você não faz é praticar, né? Mas falar a gente já fala no dia a dia. Então, fica essa dica, né, pro pessoal, apesar de não ser exatamente o nosso foco hoje, né? E talvez possa ser um dos nossos próximos temas de live aí. Ai, eu adoro. Sim, boa. Falar aí sobre o que as pessoas podem procurar hoje, darem prioridade, né, em suas carreiras profissionais e como que um idioma pode influenciar e impactar nisso. Isso aí. Legal. Fechou? Então, aí, depois do idiomas, que aí é opcional, só se você tiver mesmo, a gente vai para a parte de experiência profissional. Ok. Então, aí, na experiência profissional, o que a gente coloca, né? O nome da empresa. Vamos falar, enquanto você vai colocando aí, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência profissional. Então, assim, ou eu recebo o currículo que tem informação nenhuma, né? O que é informação nenhuma? Que é o nome da empresa, o mês e ano que ele trabalhou e o cargo. E não tem mais nada. E aí a gente, como recrutador, a gente é o quê? Adivinha. Tem que ficar adivinhando qual era a atividade que a pessoa fazia. Ou o currículo parece uma bíblia, um texto, aquele textão que vocês recebem, que vocês não leem, sabe aquele texto lá do WhatsApp, que é aquelas correntes, textão, que ninguém lê? Então, eu também não leio, né? Então, e não só eu, um monte de recrutador não lê. Por isso que a gente fala que o currículo tem que ser objetivo. Aí, na parte da experiência profissional, vocês vão colocar apenas as coisas mais importantes que vocês eram responsáveis. Então, vocês só vão colocar o que realmente vocês eram responsáveis. Não coloque na experiência profissional nada além do que você realmente fazia, do que você é responsável. Porque a gente já pegou, e aí se a entrevista ela é bem feita, bem aplicada,
A gente já pegou, eu já participei de entrevista onde o candidato colocou uma informação no currículo, na verdade, 5 informações, e aí, na hora que ele foi falar sobre esse tema, ele só falou de um. E aí, o coordenador que estava do lado, o supervisor, ficou ali, perguntando para ver se ele soltava as outras 4 informações. Mas ele só falava de uma. Então, ficou muito claro para a gente que ele colocou a informação ali no currículo, mas ele não fez isso. Ele só fez uma, não fez as outras 4. Então, isso fica muito feio, né? Você colocar coisas que você não fazia na empresa que você trabalhou, na empresa que você trabalha. Né? Então, assim, sejam honestos, sejam verdadeiros e sejam vocês mesmos. Né? Então, assim, a empresa está te contratando para você fazer, está te contratando pelo que você sabe fazer. Então, tem que ser uma informação verdadeira. A Gláucia falou aí a respeito de o currículo colorido. Currículo colorido, vamos lá. O que é o currículo colorido? É aquele currículo onde a pessoa trabalhou como porteiro, depois ele foi cobrador de ônibus. Aí depois ele trabalhou como marceneiro, aí depois ele trabalhou como auxiliar operacional de logística, né? Depois ele trabalhou em obra, sendo servente de pedreiro. E aí, nos cursos que ele coloca como cursos complementares, ele fez curso de segurança, curso de técnico de qualidade, curso de geografia e de cursos totalmente diferentes. Então, gente, de novo, entra aquela questão que a gente falou. A pessoa hoje, um dos problemas maiores dos profissionais é saber o que ele quer. Né? Então, assim, todos nós tem espaço e mercado para todo mundo. Né? Então, assim, é muito ruim quando você recebe um currículo onde a pessoa fez de tudo. E aí, na cabeça das pessoas eu trabalhei em vários lugares, até me assusta, né? Quando falo assim, nossa, minha carteira, eu não trouxe a outra porque a outra tá muito cheia, que eu trabalhei em muitos lugares. E aí fala assim, mas eu trabalhei em muitos lugares, e isso é bom, porque aí eu ganhei experiência, aí se eu perco o emprego, eu tenho experiência com outro. Mas, cara, isso aí você parece que vive naquela roda ali que não termina, né? Aquele círculo sem fim, né? E a pessoa nunca é feliz, de fato, fazendo, né? Tendo uma profissão ou fazendo, de fato, o que gosta, enfim, né? Nem sempre a gente vai fazer o que ama, mas às vezes nem sempre o que gosta. Né? Mas se você encontra o que, de fato, te dá prazer de você sair, de você levantar e trabalhar, né? As coisas ficam mais simples, mais fácil. Então, o autoconhecimento é muito importante. Qual é o segmento que eu quero trabalhar? O que eu quero fazer? O que eu quero me especializar? Porque imagina, você trabalha com logística, né? E aí você está fazendo uma faculdade de geografia, porque eu gosto de geografia. Mas, poxa, você vai trabalhar com isso? Não, é porque é conhecimento. Eu falei, cara, quanto é uma faculdade hoje? Né? 100, dependendo, né? Mas assim, vamos pôr aí uns R$ 400. Então, assim, você está pagando R$ 400 por mês numa faculdade que você não vai utilizar ela, não vai colocar aquele conhecimento em prática e vai, no final, acabar sendo aquele lance de obesidade cerebral. Muito conhecimento sem colocar nada em prática. Então, por que não se especializar em alguma coisa que, de fato, vai te trazer resultado? Né? Então, é isso, né? Então, assim, essa parte da experiência profissional é bem complicado, né? E a gente recebe direto os currículos coloridos. E aí, abre, né, aspas, não é que a pessoa não possa fazer cursos, né, diferentes, mas é que eles têm que se agregar. Isso. Isso aí. Uma vez um rapaz me perguntou, né, se ele deveria colocar o curso que ele estava fazendo, visto que ele ia ser ele estava estudando para ser um médico e ele queria fazer um curso de liderança, né? E aí, pensando que ele ia liderar uma equipe assim que ele fosse um cirurgião, talvez fosse interessante ele fazer um curso de liderança, já que essa era uma no perfil dele, ele ainda não conseguia, ele não estava desenvolvido nela. Mas porque, apesar dos temas serem diferentes, eles se casavam em algum momento. Exatamente. Então, a pessoa precisa ter isso, né, que você falou, objetivo determinado,
para ela poder colocar aqui as experiências dentro do segmento dela, né? É isso aí. Bom, e aí você vai colocar o nome da empresa. Aqui a gente vai colocar, não vai colocar o nome da nossa empresa por uma questão de sigilo mesmo, o mês e o ano que a pessoa ou trabalhou, ou no seu caso, como você está trabalhando, você vai colocar o mês e o ano que você iniciou. Vou colocar só o mês, né? Então, só o mês e o ano. 2013 até tracinho atual. Legal. Isso. E aí, embaixo, você vai colocar o segmento e o porte da empresa. Eu escrevo o segmento ou só o termo? Você vai colocar assim, ó, empresa, cadê? Segmento logística, logística, isso. E o porte de médio porte, de grande porte, de grande porte. Ok. Você coloca assim embaixo, ó, empresa do segmento de logística de grande porte. Tá. No segmento? No segmento. No segmento de logística, isso. De grande porte. Ok. Tá? Aí, embaixo disso, você vai colocar o cargo que você está trabalhando hoje, atual. Aí, tracinho, você vai colocar o mês e o ano do início desse cargo. Então, porque tem pessoas que teve promoção, então você vai colocar o mês e o ano que você começou a ser instrutor. Tá. Eu comecei a ser instrutor, eu comecei, sei lá, atrás. Desculpa, Lê, perdão. Aí você coloca atual. Atual, isso. As informações de mês e ano vão ficar nos outros cursos que você, nos outros cargos que você já teve. Beleza? E aí embaixo você vai colocar agora as suas experiências profissionais. Então aí você vai colocar tudo que você é responsável. Então você vai colocar responsável pelos processos X, Y, Z. Se você for coordenador, responsável pela liderança de tantas pessoas, né? Aí você tem que colocar nas experiências profissionais, você coloca em forma de tópicos, né? Igual você fez, e os tópicos têm que ser curtos e objetivos, né? E que tenha assim um detalhe, não muito, né? Então, o detalhe que fala é, por exemplo, o detalhe que fala é o quê? Responsável, por exemplo, se você fosse um coordenador, responsável pela liderança de tantas pessoas, responsável pelo processo de recrutamento e seleção, né? Então, tópicos curtos, objetivos e com detalhes. Os detalhes são esses, assim, essa informaçãozinha aí principal. Aqui é onde entra aquele fator que você falou da pessoa não colocar mais do que ela realmente fazia, né? Isso. Então, por exemplo, aí você colocou responsável pelo desenvolvimento de materiais de treinamento e dinâmicas. Aí eu colocaria um outro tópico, responsável pelo desenvolvimento de indicadores. Aí você coloca o nome dos indicadores. Legal. Indicador XYZ. Aí você vai colocar o nome dos indicadores. Isso aí.
Pode colocar em vírgula, tá? Pode. Pode. E aí, por exemplo, você que trabalhou, você não iniciou como instrutor, né? Você iniciou na empresa com outros cargos. Você pode mencionar isso, só o nome do cargo, não vai colocar o que você fazia, porque não é relevante para o currículo. Então, por exemplo, a sua maior experiência hoje foi como instrutor de treinamento, certo? Então, você vai colocar todas as informações, tudo que você fazia como que você faz como instrutor de treinamento. E aí, só que você não iniciou na empresa como instrutor. E aí, embaixo, quando você terminar tudo isso daí, você vai colocar o cargo, mês e ano do início e mês e ano do final. Só isso. Porque senão, se você colocar todas as informações de tudo que você já fez, vai ficar uma bíblia. E o currículo, ele é para ser objetivo, só para vocês entenderem, ele não colocou mais informações, mas tem muito mais, né? É porque é só um modelinho para vocês entenderem. Mas se você, por exemplo, se ele coloca que tudo que ele fez como assistente administrativo é relevante para a vaga de analista de treinamento, aí se ele trabalhou como conferente, é relevante? Não é relevante. Né? Então, mas ele não iniciou como instrutor, então aí você coloca essas informações bem embaixo da parte, depois que você colocou as experiências profissionais. Uhum. É legal isso que você falou, porque assim, muitas pessoas têm muitos anos, às vezes, de casa, né? E, por exemplo, no meu caso, eu tenho 7 anos de empresa e tenho pessoas que eu conheço que têm 15. Então, às vezes ela foi um auxiliar, um conferente, um inventariante, um assistente, até ser aonde ela chegou, né? Inclusive, os nossos gerentes, ele começou como auxiliar. Então, com certeza, ele tem várias experiências ali. Mas do currículo dele já não adianta mais, né? Ele contar tudo isso. Talvez pessoalmente com o entrevistador, aí é interessante ele falar do início. Isso mesmo. Exatamente. Aí você fala, mas assim, é aquela coisa bem breve, tá? Então, até uma dica assim de entrevista, né? Conta aí um pouco da sua experiência profissional, né? Fala sobre a sua experiência profissional. Não vai contar, né, que você tem 20 anos de experiência, você não vai falar da sua experiência lá de 20 anos atrás e vir no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, porque, gente, se coloca no lugar, você não ia querer ouvir. É objetividade, você tem que falar as experiências mais importantes que você já teve na sua carreira. Né? Se as experiências mais importantes, mais relevantes foram as 3 últimas, as que te deram mais resultado, fala das 3 últimas, né? Aí, por exemplo, você teve uma experiência boa, a última experiência e a penúltima, a antepenúltima, a penúltima não foi tão relevante assim, então fala das duas, né? Mas não tem sentido você falar das lá atrás, né? Igual eu chegar e falar do meu estágio hoje, não faz sentido nenhum. Uhum. Ele serve como uma experiência pessoal. Ele te ensinou com certeza muitas coisas, mas não é o seu foco mais, né? Não. Inclusive, pensando nesse detalhe, a gente tem que ser considerado aí, né? E na hora que estiver passando pela entrevista, pensar que você está vendendo como se fosse um produto. Isso aí. Então, na sua venda pelo produto, por mais que ele tenha 1001 utilidades, você vai vender para qual ele foi criado, né? E aquilo que chama mais atenção. Então, se eu estou vendendo para o entrevistador, eu tenho que falar aquilo que mais vai chamar a atenção. Né? Isso mesmo. Legal. Beleza. Acabou isso daí, você já colocou as suas experiências principais, né? De novo, gente, não coloque a Bíblia, tá bom? Não é uma Bíblia, é as suas experiências profissionais, preferências mais importantes. Você vai colocar os cursos e qualificações. Tá? Aí nos cursos, você vai colocar o nome do curso, também em tópico, né? O local, então, onde foi feito o curso e o ano. Se você teve um curso bacana, que você trabalhou na empresa, que você fez na empresa, você vai colocar o nome do curso, o local, então a empresa X, e o ano que você fez.
nessa parte do curso também, coloca os cursos mais importantes, né? Porque eu já recebo várias pessoas colocando o curso, por exemplo, de brigada de incêndio. Não que brigada de incêndio não seja importante, porque né? É importante a gente ter o conhecimento. Mas, gente, se você está falando de um cargo, de qualquer cargo, um analista de treinamento, o que o curso de brigada de incêndio vai... na verdade, o curso ele não está em harmonia com o que você já colocou no seu currículo, com o objetivo, com as suas experiências profissionais, né? Então, coloca cursos que realmente, assim, está em harmonia, em acordo com tudo que você veio construindo no seu currículo. Exatamente. E percebam aí que é até o que a Gláucia fala, né? É um trabalho, né? Então, assim, não é uma coisa simples. Você está fazendo eu, quando eu estava desempregada, eu acordava de manhã às 8, porque normalmente eu, como recrutadora, é a hora, por exemplo, que eu vou lá e divulgo uma vaga. Né? Ou eu divulgo vaga às 8 da manhã, de manhã, ou eu divulgo no final da tarde, porque aí, por exemplo, no final da tarde, se eu quiser fazer convocação, vai ter currículo, e no outro dia, quando eu chegar, vai ter currículo. Então, eu fazia a busca de currículos de manhã e à tarde, né? Então, assim, é um trabalhinho, você tem que parar, sentar, pensar, né? Não é uma coisa simples que você vai fazer de qualquer jeito. Uhum. Beleza? A Vanessa perguntou aí a respeito do curso que você falou, inclusive eu até coloquei um curso que eu fiz na empresa. Ele tem validade, então? Tem validades, né? Se foi um curso que está dentro aí do que a gente comentou, tem validade sim, né? Se a empresa entrega o certificado, é legal, né? Ter esse certificado e tal. Uhum. E já a Pamela está perguntando se cursos online têm o mesmo peso. Tem o mesmo peso, principalmente hoje, na época de pandemia, né? Até um tempo atrás, curso online era meio visto assim, né? Tipo, meio cara, né? Olhinho meio torto, né? Uhum. Pelo menos na época que eu estudei na faculdade, era meio assim, né? Visualizando. Hoje a gente, todo mundo, né, que está estudando online, né? Então, assim, é válido sim você colocar. Se é um curso, é válido colocar. Mas, de novo, desde que esteja em harmonia com tudo que você construiu no currículo. Legal, muito bom. E aí depois Beleza? E aí, o último vem as informações adicionais. Então, lembra que eu falei da questão do idioma? Que aí lá em cima você coloca destacado somente se você tem o idioma mesmo. Agora, se você tem aí um inglês básico ou inglês intermediário, você vai colocar nas informações adicionais que você tem o inglês básico ou intermediário. Desculpa, Lê, perdão. O inglês vai ficar na parte de cursos e qualificações, tá? Tá. Ah, tá. Você vai colocar ali em cima. Isso, No caso, se eu quiser, não estou querendo dar ênfase a ele, né? No caso. isso, exatamente. Aí você pode colocar ali em cima. Tá. Aqui no caso, Isso, aí embaixo. Né? Inglês intermediário. Se você estiver cursando, coloca o nome da instituição. Se não, você coloca só inglês básico ou intermediário. Uhum. Porque realmente eu não estou dando ênfase nele, né? Fica bem Isso. claro aqui. Fica bem claro, exatamente. E as informações adicionais aqui? O que eu coloco? Nas informações adicionais, você vai colocar, por exemplo, se a vaga solicita, né? Que você precisa ter disponibilidade para viagem, ou se você tem a disponibilidade para viajar, você vai colocar disponibilidade para viagens. Aí, caso a vaga solicite, você coloca a sua carteira de habilitação, a sua CNH. Aí você vai colocar também o trabalho voluntário, se você faz, né? Que algumas empresas veem isso como um ponto positivo. E se você teve experiência internacional, se você fez intercâmbio, você também pode colocar nas informações adicionais, se você estudou fora, né? Se você teve essa experiência, coloca aí.
Legal, né? Porque é bom o entrevistador saber, né? Que você talvez já tenha feito. Isso. E assim, dependendo da empresa, não é que eles não exigem, né? Não tá lá, a pessoa tem que ter feito uma experiência internacional, né? Pelo menos algumas empresas não. Mas isso acaba sendo, querendo ou não, um diferencial para a empresa, né? Então é importante colocar. Legal. A gente chegou até aqui para, né, até para todo mundo perceber, ele dá exatamente um corpo de uma folha, né? Ele dá as Isso. informações essenciais, as que realmente pode fazer diferença na sua contratação, né? E, Uhum. e sem colocar muita informação, né? Eu já vi currículos que têm mais de 2 folhas. Eu já peguei de currículo com 3. Eu quis morrer. E é completamente desnecessário, né? O fato dele ter um grande histórico profissional ou de vários cursos, isso não significa, né, que ele é o profissional que eu estou procurando. Exatamente. No resumo ali profissional, eu já peguei currículo que todas as informações do resumo estavam na primeira página só. Aí depois a pessoa foi colocando as experiências profissionais e aí que deu 3 páginas, né? Então, assim, uma outra coisa que uma pessoa ela tinha de dúvida, né? A questão das habilidades, se coloca habilidades e competências. Isso não se coloca no currículo. Não se coloca que você é pontual, não coloca que você é responsável, proativo, porque se a entrevista for por competência, né, se o entrevistador, né, aplicar uma entrevista por competência, nas próprias perguntas a gente consegue identificar se a pessoa é proativa, se ela é pontual, né, se ela é uma pessoa responsável. Agora, você me imagina você colocando que você é pontual e aí você chega na entrevista 20 minutos atrasado. Você já perdeu a vaga. Exatamente. Ou Fato. você diz que é proativo e quando é pedido para participar de uma dinâmica, por exemplo, você não levanta a mão. Exatamente. Você não se coloca a dispor. Então, assim, as informações do currículo, ela é o espelho da pessoa, né? Ela precisa estar Isso. alinhado com a pessoa. E até entra um detalhe aí, que inclusive eu tenho uma aula aí que fala sobre isso, sobre os 10 passos principais, é a pessoa saber o que está escrito no currículo. Né? Porque muitas Exatamente. pessoas vai lá como você disse lá atrás, na Lan House, e pede para colocar as informações básicas e ela mesmo não sabe o que está vendendo. Verdade. Ela precisa se conhecer, precisa determinar um objetivo e precisa estar sempre treinando. Né? Não estou dizendo para ela ser uma pessoa falsa ou nada do tipo, mas quando ela se conhece o suficiente, o currículo dela vai estar realmente mostrando aquilo que ela é. Não vai estar vendendo nem nada Exatamente. mais, nem nada menos. Exatamente. E aí o pessoal na entrevista, tá, então me fala da sua experiência profissional. Ah, é isso que tá aí no currículo. Gente, pelo amor de Deus. Ou se não, tá, você pode me falar sobre a sua experiência aqui? Ah, calma aí, qual que é mesmo? Aí faz eu virar assim a folha. Ah, essa daqui é a primeira. Aí, tá, mas eu tá falando da experiência, qual vem depois? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, gente, você tá fazendo a entrevista, o que tá lá é o que você fez, É né? sobre Então, por isso que é sobre você, não tem como você colar ou esquecer algo que você fez. Por isso que a gente fala, tem que ser você. Uma vez uma pessoa me ligou, que foi um dos motivos de eu ter começado tudo isso. Ele me ligou e, pô, eu tenho uma entrevista com o diretor de uma empresa que eu quero trabalhar muito. O que você acha que eu faço, né? Como que eu devo me comportar? E aí a única coisa que eu falei para ele é seja você, né? Simples assim, né? Você tem que ser você. Não seja um robô, não seja uma pessoa diferente. Exatamente. Bom, encerramos aí, né, o nosso formato de currículo com as informações principais. Vocês podem ver que a gente não se preocupou muito com layout. É claro que eu posso diminuir algumas letras, né? Fazer algum modelinho aí que vocês fiquem mais confortáveis com as letras no meio, né?
Mas o mais importante, e tenho certeza que você concorda comigo, Pri, é o conteúdo, certo? Isso aí. É o Então, não conteúdo. adianta focar em layouts bonito ou em colocar muita informação. O objetivo do currículo é ele demonstrar o seu melhor, aquilo que ainda você não conseguiu ir lá falar para o entrevistador. Então, não adianta também você colocar tudo no currículo. Deixa um pouco para você contar para ele quando você chegar lá. Né? Isso aí. Bom, Abaixo a Bíblia. Currículos. Foi muito bom estar contigo mais uma vez nesse Obrigada, projeto. Lê. Eu espero Muito que a bom. gente tenha conseguido aí ajudar o pessoal. Teve uma participação bastante legal aqui nos comentários. Então, eu espero que o pessoal continue participando e continue curtindo. E que a gente também, inclusive, para o dia 1º de julho, a gente tem coisa nova por vir por aí, projetos novos. Vocês ainda vão ver bastante. Eu e a Priscila trabalhando bastante online aí com vocês. E eu e a Priscila estamos oferecendo consultoria não só sobre currículo, mas sobre perfil profissional, usando ferramentas, fazendo o coaching, né? Então, se vocês precisarem determinar metas, um planejamento realmente que dê certo para vocês alcançar o objetivo de vocês, seja pessoal ou profissional, nos procure. Né? É isso aí. É muito importante uma pessoa ter uma orientação. Algumas pessoas acham que isso não tem relevância, no entanto, quando a gente está aí numa mata fechada, a gente só consegue sair de lá com a bússola, certo? Então, para quem quiser, né, entre em contato com a gente pelos nossos meios aí de tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, quem tem. Busque essa orientação, porque essa orientação é que vai levar vocês a conseguir chegar no caminho que vocês tanto procuram, que vocês tanto querem avançar. Okay? E a palavra-chave é? A palavra-chave, vamos lá. Vamos ver se ela aparece aqui. Esforço. Tá? Isso aí. Então, vamos sortear 2 pessoas que vamos dar essa consultoria gratuita, ajudar a fazer o currículo do começo ao fim. Mas quem não for o sorteado, ainda traga essa palavra-chave para a gente, que aí vocês ganham desconto numa consultoria conosco. Certo? Isso mesmo. E aí a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o link com o modelo do currículo para vocês baixarem. E aí, se vocês tiverem interesse, também entrem em contato com a gente para a gente poder disponibilizar o material, o e-book, né? Com todas essas informações que a gente passou aqui, por escrito, tudo bonitinho, para ter de material para poder montar o seu currículo. Pri, muito obrigado. Obrigada, Lê. Estar com você mais uma vez e a gente ainda vai trabalhar muito junto. Demorou. Beijo a todos, um abraço e... Beijo, gente. Obrigada. Se inscrevam no canal para poder estar atualizado e ser avisado nas nossas próximas lives. Ok? Isso aí. Fechou. Tchau, tchau. Tchau.